Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje o assunto vão ser os filhos. Algumas peripécias, historinhas divertidas do que é você ter 4 filhos numa época que não existia fralda descartável. Como vocês sabem, eu tenho 4 filhos. Quem já viu os outros vídeos deve ter visto que eu fiz esse comentário. Então, o meu mais velho é o Ricardo, que já vai fazer 50 anos. Depois veio o André, 1 ano e 2 meses de diferença. Depois veio o Guilherme. E por fim veio o Rafael, que era o caçulinha. Era uma tropa absolutamente maluca. A propósito, inscreva-se no canal, aperte o sininho da notificação, porque cada vez que sair um vídeo novo, você vai ser notificado. Deixe o seu like e, se possível, o seu comentário, que eu adoro ler os comentários e eu respondo todos. Gente, vocês não imaginam o que foi criar 4 filhos numa época que nem fralda descartável existia. Era uma loucura, porque fralda de pano precisa secar. E eu não tinha secadora na época. Aliás, nem existia secadora na época no Brasil. Então, qual era a solução? Forno, atrás da geladeira, varal pendurado pela casa para ficar pondo aquele monte de fralda. Era realmente uma loucura. E assim, quando eu tinha que lavar a fralda, eu punha biquíni e ia tomar banho de sol, lavando fralda no tanque, porque o meu tanque não era coberto. Então eu matava 2 coelhos com uma cajadada só. Vivia bronzeada e as fraldas limpas. Aí minha mãe, quando já foi isso do 4º filho, a minha mãe apareceu lá em casa um dia e falou: comprei uma secadora para você. Gente, que alegria. Eu queria mais era beijar quem inventou a máquina de secar. Porque aí acabou aquela confusão toda de ficar aquele monte de varal dentro de casa. Porque a fralda tinha que lavar, secar. Aliás, antes a gente tinha que ferver. Olha, eu não entendo como hoje as pessoas reclamam de todas as facilidades que existem para trocar um filho. Então, 4 filhos, 4 bagunças diferentes e todas misturadas. Teve uma manhã de domingo que meu marido e eu resolvemos ficar na cama até um pouco mais tarde. Era uma coisa rara de acontecer. E de repente a gente ouviu uma gritaria, bateção de porta, confusão na escada. Eram os meus 2 filhos mais velhos, que na época tinham 6, 5 anos mais ou menos, uma tropa de amigos, brincando de esconde-esconde. Adivinha onde? Embaixo da minha cama. Então a gente não sabia o que fazer, porque era aquela bagunça, aquela criançada gritando. Pois é, além de ser uma avó que deixa tudo, meus filhos também podiam, de uma certa forma, fazer quase tudo. Hora do banho, sempre complicado. Fulano vai tomar banho. Ah, não vou agora, manda outro. Gente, todo dia era essa cantilena. Ninguém queria tomar banho, ninguém queria ser o primeiro. Aí eu resolvi o seguinte: vou fazer um livro de ponto. Peguei uma folha de papel, botei o nome de cada um e eles tinham que assinar. Então o primeiro que tinha sido no primeiro dia ia ser o último, sei lá. Fiz uma escala muito maluca e eles eram obrigados a assinar o ponto depois do banho. Meu pai chegou um dia lá em casa, olhou e falou: Cuca, o que é isso? Falei: ah, é assinatura para tomar banho. Eu pensei que ele fosse me mandar internar. Mas olha, gente, resolveu. Acabaram-se as brigas na hora do banho e o Gui não sabia nem escrever, então ele punha bolinhas. Uma pena que eu não guardei isso de recordação, mas está na cabeça para sempre. Na casa dos meus avós, no interior, tinha uma coisa pendurada na porta, assim, na sala de jantar, entre o banheiro, que se chamava guasca. Não sei se alguém conhece, mas guasca é uma cinta, uma coisinha de couro, assim, tipo um chicotinho. Ah, ela tá aqui. Tá aí? Aguarde, por favor. Essa aqui? Não, não era essa. Isso aqui é um chicote de Amazona.
Ai, que burro, dá 0 pra ele. Essa era da Tia Nica, eu achei que essa era da... Não, é que era uma coisa parecida com essa. A guasca do meu avô era uma coisa assim, mais ou menos desse tamanho, que ficava pendurada. A gente achava aquilo estranho e um dia eu perguntei, mas o que é isto? Aí me disseram que isso chamava-se guasca e que é o que o meu avô usava para sair correndo atrás do meu pai e do meu tio quando eles faziam arte. Então lá na casa quem mandava era a guasca e ela tinha aquela presença solene na ponta da mesa do almoço. Então, como eu não tinha uma guasca, eu achei a ideia genial. Então tinha um cinto do meu marido, que era um couro largo. Lembra aquela época dos hippies que a gente usava cintão? Pois é, gente, quem mandava na minha casa era a cinta. Eu nunca precisei bater nas crianças com isso, mas ela fazia impunha um respeito, que era uma coisa. Então, por exemplo, não quero tomar remédio. Ah, isso aqui. Vai pegar o cinto. Não, 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 hell no, não. Prefere o quê? Levar uma cintada ou tomar o remédio? Era muito pânico, assim. Eles sempre escolhiam tomar o remédio. Então, eu não tinha problema dividir a minha autoridade com o cinto. E depois, mais tarde, interessante, porque eles têm uma lembrança de um sapatinho. Era um sapatinho japonês cheio de bolinha, que a gente usava para pisar e que aquilo fazia bem. Pois é, era a sandália verde voadora. Porque essa sandália voava pela casa. Então, como vocês podem ver, eu era bem calma, eu era tranquila, eu quase não fazia chantagem com os meus filhos. Mas o cinto sumiu, né? A gente escondeu o cinto na Pois caixa de é. brinquedos. Eles esconderam, eles tentavam de tudo, só que não adianta. Até uma coisa interessante, eu trabalhava na época, né? Cheguei em casa, aí os dois mais velhos, mãe, vem cá ver uma coisa. Eles se colocaram dentro do lavabo, tudo meio escuro, estavam com um pano assim na cabeça e uma caixinha de Como é que chama aquilo? De... palha. Aí, espera, mãe. Aí um foi para trás e o mais velho começou a tocar uma flauta imaginária. Gente, olha a cabeça das crianças. O outro amarrou na ponta desta cinta um fiozinho, aí ficaram fazendo como se fosse uma cobra daquelas que sai de dentro da caixa. Olha, gente, esses meninos eram tão criativos, mas tão criativos, que a gente concorria. Quem era mais criativa para dar bronca? Ou eles para fazer arte. Como eles eram terríveis, a gente tem que aperfeiçoar o método, porque você fica sempre a mesma coisa, acaba caindo no lugar comum. Primeiro, eu contava até 3. Na verdade, eu não contava, porque se chegasse no 3, tinha confusão. Então eu começava. 1, fulano. 2, gente, era uma correria. Então eu nunca precisei. Na verdade, acho que cada um testou eu chegar no 3 e levou uma bela de uma palmada na bunda. Desculpa, mas eu segurando pra não rir, lembrando dessas coisas. Desculpa. Então era assim, fulano, 1, fulano, 2. Gente, não precisava mais do que isso. E interessante é que os amigos deles, na rua tinha muita molecada nessa época. Eles falavam, corre, tua mãe já tá no 2, corre! Porque todo mundo Ficava frita. Ah, mas não dá. Vai ter risada, não tem jeito. Tá bom. Fulano, sua mãe tá doida. Então, na verdade, esse meu 1, 2, 3 era o terror da meninada na rua. Porque eles deviam achar que eu era assim um verdadeiro monstro. Nunca aconteceu nada. Porque era aquela história. Não precisava brigar. Porque eu resolvi que eu não ia perder meu tempo discutindo com eles. Porque teve uma época que eu discutia muito. Mas como aquela história, né? Você fazer discurso para criança pequena, entra por aqui, sai por aqui, eles não estão nem aí. E como eu fui aperfeiçoando o método, eu me lembro de uma história que contavam de uma tia minha que punha as crianças de castigo de uma forma estranha. Ela punha uma linha em cada um e não podiam se mexer. Quem saísse apanhava. Aí eu falei, não vou fazer isso. Mas eu resolvi o seguinte, mãos dadas. Qualquer um que brigasse com o outro, imediatamente eu não perdia tempo discutindo. Eu falava, de mão dada. E vocês vão ficar de mão dada até fazer as pazes. Gente, eu soube mais tarde, com eles mais velhos, que eles queriam me matar. Mãe, era preferível que você batesse na gente.
Eles tinham que ficar de mão dada, em pé, de mão dada. Então, assim, primeiro eles se puxavam, beliscavam, mas não podia soltar a mão. E eram as duas mãos. E eram as duas mãos, quer dizer, era assim, de mão dada. Então, interessante, porque eles ficavam meio assim e sabiam que não ia adiantar. Enquanto não fizesse as pazes, eles não iam soltar a mão. Ficava, aí eu via que era reclamação, depois mais um pouquinho já começava a dar risada, aí eles já estavam rindo, então tinha acabado o castigo. Aí o que eu fazia? O que o seu irmão é pra você? Meu melhor amigo, Quem é que você tem sempre que ficar protegendo? meu irmão, Vocês têm o quê? a gente tem que se amar a vida inteira. Então era mais ou menos por aí a ladainha toda vez que tinha castigo. Gente, e tinha muita mão dada lá em casa, muita mão dada lá em casa. E eu resolvi o problema. Então como eles odiavam aquilo, com o tempo eles foram evitando um pouco de muitos atritos, porque no fim eu desisti. Era só mão dada aqui e ficava. O mais velho era muito chorão. Teve uma época que era um horror que aquele menino chorava. E não adianta você mandar uma criança parar de chorar, porque ela não para. Aí eu resolvi o contrário. Eu vou mandar chorar. Arranjei uma cadeira, sempre eles tiveram cadeirinha pequenininha, virou aquela cadeira de chorar. E nem existia Super Nanny naquela época, gente. O que é isso aí? Aí eu punha a cadeirinha, senta, agora você vai chorar. Chora. Eu quero mais. Chora porque agora eu quero ouvir você chorar. Chora porque agora eu quero ouvir você chorar. Mãe, mas eu não quero chorar. Chora. Tá difícil? Vou te bater. Aí você vai chorar porque apanhou. Então, realmente, esses meus métodos... Pode parecer meio estranho, mas foi uma forma que eu resolvi de sobreviver àquela molecada que me deixava de cabelo em pé. Então a cadeira de chorar realmente é um negócio que funciona. A Super Nanny deve ter aprendido comigo, porque eu tô falando isso 50 anos atrás. Porque o meu filho mais velho já vai fazer 50 anos esse ano. Então, gente, era de uma forma certa divertido. E quando a gente lembra, é muita risada. Uma vez nós estávamos no almoço, e o meu filho, esse que mora no Canadá, virou e falou: mãe, como que a gente pode brigar se você deixava a gente de castigo, de mão dada, dizendo que a gente tinha que se amar? Pois é, então eles de uma certa forma carregam um pouco disso hoje, porque um dia estavam brincando, já adultos, começaram meio que a brincar, assim, eu falei: vou pôr de mão dada. Acredita? Eles têm medo da mão dada até hoje. Muito divertido. Do beliscão também, mãe. Qual beliscão? Você dava beliscão na gente. Nunca Dava sim, você me deu Nunca beliscão dei sim, que eu lembro. Gui, nunca Não, dei mas você dava beliscão, tipo, quando a gente fazia manha em, tipo, num shopping, em público. Você beliscava a gente, falava assim, entre os dentes. Se você continuar, Não, eu vou não era arrebentar. beliscão. Você beliscava assim, que você ficava... Eu lembro disso, eu beliscava assim, Memória senhora. dolorosa, impossível. Porque minha Beliscava, mãe aí você odiava falava, beliscão, mas você minha avó beliscava dava assim, beliscão se nela. você continuar a fazer manha, que eu vou te arrebentar Não, na então frente você de todo toma mundo. assim, né? Então, beliscão. Falando entre os dentes. É. Há relatos, que eu não me lembro, Não é relato, é verdade. há relatos que realmente eu não me lembro, que eu beliscava. Acho difícil, mas que eu apertava, eu apertava. Tá fazendo vexame? Quando chegar em casa a gente conversa. E funcionava, entendeu? Eu dizia sempre para os meninos: olha, gente, eu quero ser convidada 200 vezes para voltar na casa das pessoas. Não me façam fazer vergonha. Então aquela história: olha o que você vai fazer, vai obedecer, não vai deixar bagunça. Com o tempo, vai, mãe, a gente já sabiam de cor. E já todo mundo grande falava: olha, mãe, a gente já sabe. Não fazer malcriação, não largar coisa jogada. E virou assim um mantra realmente que acho que funcionou. Acho que deu certo. Por mais louca que podia ser, mas foi a forma que eu achei de... E ali não me arrependo. Não me arrependo, não. Faria tudo de novo. Teve uma tarde, eu voltando do trabalho, e era pertinho lá de casa. E tinha a garagem na frente da casa. E eu vejo lá, meu filho mais velho parado, tem que pagar para entrar. Falei: como assim? Tem que pagar. Olha o circo que eu fiz. Gente, esse menino achou uma linha, sei lá onde que ele conseguiu achar. Ele trançou pela garagem todinha
aquela linha e pôs umas formigas andando em cima. Não me pergunte como ele conseguiu. Então era o circo das formigas. Para entrar em casa, tinha que olhar o circo, pagar uma taxa, que era uma coisa bem tonta, senão simplesmente você não conseguia entrar. Eles eram muito criativos, realmente, eles tiravam ideias que eu não sei na onde. A casa era um sobrado, tinha uma escadaria grande e que acabava assim na porta de entrada. Eles pegavam o colchão de uma das camas, punham lá em cima e vinham gritando, fazendo um tobogã. E sabe que na verdade eu nem me incomodava? Eu até dava risada dessas coisas, porque pelo menos estavam se divertindo. Eles se divertiam muito, eles faziam banda de panela. O Rafa nessa época, o caçula, era muito pequenininho. Eles pegavam as panelas e a gente tinha que assistir. Esse é legal, porque a gente tinha que assistir. Montavam lá, cada um com uma panela, um tipo de panela. E o pequenininho, como não conseguia carregar nada, deram para ele o batedor de clara. Então ele ficava batendo numa tampa. Gente, era muito divertido. Eles faziam coisas do Arco da Velha. Era tão bom, né? Porque eles se divertiam de verdade, brincavam e tinham as ideias. O André, ele ganhou de presente um jogo de química. Ele adorava ficar fazendo as... E eu falava, André, não faz isso no seu quarto. Porque tinha aquele espiriteirinha para fazer. E tinha no jogo como chama? Tubo de ensaio. Os tubos de ensaio. Tinha uma coisa que se tomava quando tinha problema de intestino que chamava leba. Eram uns vidrinhos parecidos com tubo de ensaio. Pois a criatura achou aquilo e resolveu fazer experimento com a chama nesses vidros. Adivinha? Aquilo um dia explodiu. Ele só não se machucou porque, como diz o meu marido, Papai do Céu cuida das criancinhas e dos bêbados e dos velhinhos, né? Porque foi um horror, gente. Ouviu aquele barulhão, ele com 2 vidros daquele que não eram próprios. Bom, não precisa nem dizer que o jogo de química, aliás, o jogo, pode-se dizer assim, foi parar no lixo, porque não dava para confiar que essas crianças pusessem fogo na casa. Aí teve uma época, nessa casa mesmo, eles dormiam 2 e 2. Eu fiz umas coxas lindas, de uma coisa com renda, com coisa cru, muito bonitinho. Aí um dia entrei lá, vejo a colcha toda desenhada com caneta. Desenhada, boneco, aí eu falei, mas... E era a cama do Rafa. Eu falei, por que você fez isso numa colcha nova? Ah, mãe, ela era muito branca, era muito lisa, eu queria enfeitar. E fez. E o que eu podia fazer? Já tinha feito, passei uma descompostura, ainda bem que saiu com a lavagem e aí ficou por isso mesmo. Não tem jeito. Aí teve uma outra época que nós morávamos já num apartamento, entrei no quarto, vi um desenho na parede. Voltei, outro desenho. Meu Deus do céu, com canetinha, que naquele tempo não saía com água, aquela parede toda enfeitada. Resultado, no fim até meu marido e eu fomos lá desenhar na parede, porque óbvio, virou assim um programa. O pessoal chegava e ia lá dentro do quarto para pintar. Quando vendemos o apartamento, vocês não podem imaginar o que foi difícil pintar aquela parede, porque foi a única ressalva que o novo proprietário fez. Por favor, vocês arrumem aquela parede. Tinha desenhos lindíssimos, porque eles desenhavam muito bem. E eu tenho muita foto dessa parede, porque realmente aquilo era ótimo. E tudo bem, porque na verdade eu pensava assim, isso não tem importância, sabe? Criança arteira é uma coisa, mal criada é outra, né? Então, malcriação realmente, esse 1, 2, 3 funcionava, mas fazer arte, gente, tem coisa que é muito divertida. Quando não tem perigo, que não tem nenhum problema, não vejo necessidade da gente ficar desesperada. Gente, meus filhos eram tão capetas, que a palavra é essa, não tinha igual. 4 moleques, realmente, eles me punham cada saia justa. Por exemplo, uma vez, estava andando na rua, uma pessoa mancando, pois o outro me sai atrás mancando igual. Eu queria morrer de vergonha. Foi gente na minha casa, sempre teve uma mesa
que ali era o departamento deles. Podiam brincar de carrinho, fazer o que fosse, mas no resto da casa nunca podiam mexer. Chegou esse pessoal, tinha uma criança, estava com o avô, e o menino regulava com a idade deles. E o menino ia mexer, e aí eu vi que um dos meninos ficando incomodado. De repente a criatura me sai e fala: não mexe aí, isso é do meu pai, não pode mexer. O avô da criança queria se enfiar embaixo do sofá de vergonha, e eu junto. Porque assim, essas saias justas que eles põem, eu sei que vocês devem ter milhões de histórias para contar. Deixa aqui no comentário, conta a sua história para a gente dividir, porque realmente histórias de crianças pequenas sempre são muito divertidas. Com essas pequenas coisas que hoje deu para comentar, que tem muito mais, provavelmente vamos até fazer outro vídeo contando mais peripécias dos meus anjinhos, né? Uma coisa que é super importante, eu acho, a gente não pode esquecer que existe uma diferença grande entre malcriação e só simplesmente uma traquinice. A criançada faz isso mesmo, então os pais têm que saber medir isso. O que vale a pena o desgaste de uma bronca, de um castigo, de uma coisa mais severa, de uma coisa que só foi mesmo uma diversão compatível com a idade. Porque eu sempre costumava dizer para algumas mãezinhas lá na minha escola, quem tem que ter o mando, quem que tem autoridade, são os pais. Porque, gente, vamos combinar? Porque se não precisasse de pai e mãe, nascia tudo de chocadeira. Até o próximo. Não se esqueçam, inscreva-se no canal, aperte o sininho da notificação, aquele que tem 2 risquinhos do lado, deixe o seu like e, se puder, deixe um comentário. Ah, também compartilhe, porque aí a plataforma entende que o vídeo tem relevância. Boa, arrasou. Legal, ficou ótimo. Ficou bom? Ficou muito bom. Então, vai vomitar no vídeo. Menino sempre em casa. Você tá colando. Nossa, esse estúdio precisa ter um ar-condicionado. Nem tava gravando aquela hora. Não? Não, viajei, vai. Lá, no meio da gravação. Vai. Não, com a luz. Sem a luz? Com a luz, vai. Vai. Vai, de novo. Vai.